E aí, pessoal, como é que vocês estão agora? Olha só, começando mais um Partilhando o Pão, e esse Partilhando o Pão tem uma questão inédita. Nós começamos esse podcast há 3 horas atrás, porque nós já estamos juntos, almoçamos juntos, sentamos à mesa juntos, então por isso que eu tenho que dizer para você bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente não sabe quando você vai assistir esse vídeo, mas eu estou aqui com o meu amigo pastor Pedro Moraes, ou Pedro de Moraes, agora deu branco. Pedro Moraes. Pedro Moraes, olha aí. Aí você vai dizer, mas ele não é seu amigo? Fala, mas olha, cara, eu não falo com ele todo dia. Eu estou fazendo isso só para a gente descontrair. Pedro, tem um texto que eu sempre falo quando a gente começa esse bate-papo, Jeremias 3,15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com ciência e com sabedoria, com inteligência. Quando a gente ouve esse texto, não tem como não pensar no nosso ministério. Como você se sente hoje? 27 anos servindo a causa do Mestre Jesus. Eu queria começar por essa linha aí a gente vai até onde o Espírito Santo mandar a gente ir. Como você vê, como é que você sente esse tempo todo servindo a causa do Mestre Jesus? O que ressoa dentro de você dessa vivência? Primeiramente, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. E nosso podcast começou já há 3 horas, tantas coisas, né? Tantos assuntos, tantas histórias. Tanta coisa, né? irmãos. E descontraindo, sem nenhum tipo de peso, realmente muito bom. E dando sequência aqui. Respondendo a sua pergunta, eu acho que eu poderia começar no chamado, né? Uau! Chamado que Deus teve comigo em 1990, né? Idos 1990. Uau, lá atrás! Eu era membro de uma igreja maravilhosa e querida, primeira igreja batista em Agostinho Porto, ali na São João de Meriti, Rio de Janeiro. E as pessoas diziam, né? Me chamavam de Pedrinho na época, né? Pedrinho, vai para o seminário, porque eu pregava nos cultos, nos lares durante a semana e tal, nunca havia pregado na igreja. E as pessoas já tinham essa visão de que tinha alguma coisa ali. E eu tinha muito receio, muito medo, né? Talvez com certeza pela formação da minha mãe, do meu pai. Então a gente tinha as pessoas comentavam isso. E no dia 5 de agosto de 1990, eu não esqueci isso, é um marco, né? Legal. 5 de agosto de 1990, sentado no banco do coral, as igrejas batistas colocavam, talvez ainda coloquem os bancos numa determinada posição na horizontal, diferente de todo o restante, né, que está o coro senta numa posição diferente, estratégica. E sentado ali, ouvindo uma pregação, num domingo de manhã, do pastor Juraci Carlos de Bahia. Caramba, Juraci! Outro dia até ouvi falar dele, que na região serrana, não sei se é Petrópolis, que ele estava por ali, pastoreando ali. E eu só o ouvi uma vez, e ele pregou sobre plantação de igrejas. E naquele dia, no final, ele perguntou se alguém tinha um chamado ministerial, e ali eu confirmei o meu chamado. Então, fui me preparar no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Então, eu sempre tive assim, uma paixão muito grande pelo pastorado. Nós somos da mesma turma, não somos? Somos Nos formamos em 94. Você era da noite. Eu era da parte da noite e você na parte da manhã. Então, o nosso tempo de convivência foi curto nesse período, devido... Eu trabalhava numa universidade, eu era funcionário da Universidade de Gama Filho, posteriormente também cheguei a estudar lá. E... Então, eu tive esse chamado, me preparei. Então, sempre tive essa coisa muito forte do pastoreio, de estar no ministério. Então, hoje, eu me sinto muito bem como pastor. Eu tenho uma honra muito grande em ser pastor. Claro que, ao longo de todos esses anos, muitos percalços, muitas lutas, momentos de dificuldade, momentos de tristeza, né? Momentos em que a minha alma, né, falando de mim, se encontrou insatisfeita, precisou do amparo de Deus, precisou de ajuda de pessoas,
de irmãos, de pastores, alguns pastores mais chegados, né? Mas eu me sinto uma pessoa realizada no meu chamado. Eu acho uma honra muito grande você ser pastor, você cuidar, né? O pastoreio. Cuidar de pessoas, ouvir pessoas. Quando você vai falando, eu vou viajando no seu relato. E uma das coisas que me chamam a atenção, eu falo dessa forma gestual, né? É quando você citou a data do seu chamado. Eu não tenho a data do meu chamado, eu tenho a minha idade e sei onde aconteceu. Mas eu tenho uma frase que eu aprendi, é que quem não sabe quando nasceu, talvez nunca tenha nascido. Então, Verdade. o chamado, aquele momento a gente nunca esquece. Aquele momento, porque é ele quem vai nos sustentar toda a jornada ministerial. É saber e ter uma convicção de que Deus te chamou, Deus te separou, Deus te comissionou para essa missão. Então, sabe a coisa que é lógico quando você fala dos percalços, né? Puxa vida. Eu estou esse tempo todo quase que num ministério só. Então, quando você fala dos percalços, né? Os meus percalços envolveram as pessoas que talvez estejam assistindo, participando desse momento. Então, assim, são muitas dores. Algumas públicas, perceptíveis, e outras no silêncio, que ninguém sabe. Mas o que faz a gente continuar? Por que a gente não desiste? Por que a gente não, ao longo dessa jornada, nas oportunidades que se abriram diante de nós, a gente não chutou o balde e avançou para uma outra empreita? Eu acredito que é exatamente por causa do chamado. E esse chamado, ele abriu dentro de nós um universo de possibilidades. Porque eu vejo Deus nos conformando à semelhança de Cristo. É claro, nós somos ovelhas do Supremo Pastor como qualquer pessoa. Então, Deus foi nos transicionando. A gente foi chamado dentro de uma igreja batista e Deus foi nos conduzindo nessa trajetória por caminhos inimagináveis. E aí eu fico parando, olhando para trás, né? Como é que isso te dá uma percepção de olhar para frente? Acabou? Você já viveu tudo que tinha para viver? Como é que você percebe isso? Juntando a sua experiência do passado e arremessando para o futuro, né? Porque a gente sempre está olhando para frente. A gente está sempre olhando para alguma coisa que Deus está mostrando. Então, parece que o chamado, ele não morre nunca. Verdade. Eu acho que a convicção do teu chamado, né? De que Deus realmente te chamou, te vocacionou para fazer aquilo. Que, a despeito das circunstâncias que vão surgindo, obviamente que você vai ter os seus momentos, como nós comentamos aqui, mas você tem uma convicção que você precisa continuar. Às vezes com uma dor na alma, às vezes com uma dor, de forma figurada, com uma dor, uma ferida na perna, às vezes com uma palavra que você não gostaria de ouvir, às vezes com alguma coisa que você planejou, pensou de uma forma... Uma frustração. Não aconteceu exatamente uma frustração, de aprender a lidar com as frustrações, de aprender a depender de Deus e olhar para Ele, apesar de circunstâncias as mais adversas possíveis, e saber que você tem um chamado. Aí, quando a gente vê o apóstolo Paulo, né, que ele fala, né, que ele completou a carreira. Quando ele escreve a sua carta, ele diz, uma das suas cartas, ele diz, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Falando para o jovem Timóteo. Inclusive, ele diz que muitos... Eu acho que o apóstolo Paulo, ele tem muito esse exemplo, embora ele fosse um plantador de igrejas, uma pessoa que percorreu vários lugares, ele tinha pessoas ao seu lado, em cada lugar ele tinha pessoas, né, que o ajudavam, Epafrodito, Timóteo, Silas, então ele tinha pessoas caminhando com ele, e ele diz que muitos o haviam abandonado, que pessoas o haviam ferido,
Alexandre, o ferreiro, me fez muitos males. E apesar disso tudo, ele diz, olha, eu completei a minha carreira. Sim. Eu guardei a minha fé. Quer dizer, ele tem todo tipo de perseguições externas, internas, mas apesar disso ele prosseguiu. Eu acho legal quando você fala de perseguições internas, porque eu acredito que para a gente, na nossa jornada, colocar em ordem o nosso mundo interior é um grande desafio. Ter que lidar com as frustrações de dentro, porque as de fora, elas não estão dentro de nós. Mas as de dentro, meu irmão, isso não é mole, não, não é fácil, não. E alguns são marcados a pontos de serem paralisados. Como é que você vê? Assim, eu estou falando, fazendo uma pergunta em cima da outra, porque eu tenho até curiosidade de como é que você lidou com essas questões da ferida. Como é que você vê recursos para a gente tratar dessas coisas da alma? Olha, a gente tem duas formas de ver e de tratar, né? Você precisa ver do ponto de vista de que faz parte, porque se você ver a vida dos apóstolos, guardadas as devidas proporções, tanto de tempo, não é, cronológicas, mas também de chamado, tiveram com Cristo, uma experiência direta com Cristo, eles não tiveram vida fácil. Poxa. Comparando nossa vida hoje, né, e as tribulações que temos hoje em relação aos apóstolos, aos primeiros apóstolos, e depois os demais servos de Deus que vieram, a nossa vida é extremamente fácil. Sim. Só fazendo uma análise Sim. comparativa, não dizendo que nós não tenhamos lutas. Por né? mais que a gente tenha luta, a gente... Meu Deus, tem onde reclinar a cabeça, tem água, Exatamente. tem essas coisas que são básicas e fundamentais para a vida, a gente tem abundância. E você vê, né, tudo que eles passaram. Então, olhando para eles, como eles enfrentaram isso, não é? E alguns deles, Paulo expressa alguns momentos de solidão, o texto de 2 Timóteo, né, sozinho na estrada ali, em todo aquele abandono. Então, acho que olhando esses homens de Deus como referência, e outros homens ao longo da história, né, que não estão na Bíblia, mas foram grandes homens de Deus, né? Jonathan Edwards, a gente pode falar, poderíamos citá-lo, e tantos outros, a gente vê que eles são inspiração para que nós prossigamos, para que eu prossiga, falando na primeira pessoa, para que eu prossiga. Eles me inspiram, eu preciso continuar, e também me mostrando que não há um caminho fácil. Óbvio que existem momentos de alegria, momentos de prazer, momentos de comunhão com as pessoas, de ver a transformação na vida das pessoas, né? É o fruto, né, do nosso trabalho, do nosso penoso trabalho, não como tudo que Jesus passou, mas você vê o resultado na vida das pessoas, do que Deus fez. Isso é uma recompensa, isso traz uma alegria no coração. Então, eu olho, primeiro, para essas referências, né, que nos inspiram, e olho também para a Bíblia, mostrando que não há vida fácil. Nunca nos foi prometido o mar de rosa. E eu creio, o Edson, que a nossa decepção ou frustração, muitas vezes, está ligada a uma expectativa, uma falsa expectativa, sim, que às vezes nós criamos em relação ao ministério. E nós queremos algumas recompensas, não que nós não devamos tê-las, mas criamos algumas expectativas, e quanto maior a expectativa, maior é a frustração. Uau, é isso mesmo. E às vezes queremos algumas recompensas, às vezes queremos que sejamos reconhecidos, que as pessoas sejam gratas, e nem sempre isso vai acontecer. Mas você não acha que é porque a gente tem uma visão muito romântica do ministério? Ou se tem uma visão, ou se cria uma sedução no ministério que fascina alguns de que o ministério é um honroso trabalho, quando, na realidade, nós somos apenas trabalhadores do reino, mas tão dignos e tão penoso como um profissional. Exatamente. E será que essa frustração, você falou deu uma chave aí, ó,
quanto maior a expectativa, quanto mais alta a expectativa, maior é a possibilidade de frustração, porque pode dar errado. Então, será que a gente não deveria fazer uma correção ou um alinhamento de expectativas na medida que vamos caminhando a jornada? Exatamente. Perfeito. Eu acho que o próprio processo de crescimento, com o passar do tempo, ele vai te trazendo uma maturidade pessoal, ministerial, e você vai entendendo que essas expectativas, elas estão distorcidas, elas estão fora Sim. do padrão. O apóstolo Paulo, ele fala, né, de uma maneira geral aos crentes, mas ele diz assim, se a nossa expectativa em Cristo, esperança em Cristo é só nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, quando eu gero uma expectativa muito terrena e eu vou exagerando nessa expectativa, eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar, porque eu perdi o foco. Eu sei que eu estou falando isso no sentido estritamente bíblico, que é a nossa base ministerial, pastoral, mas quando a gente vai no dia a dia, naturalmente, por sermos seres humanos, por sermos carne, por sermos fragilidades, por termos anseios, nós temos anseios. Nós vivemos numa sociedade que tem, nesse tempo que temos vivido, tem colocado muito isso. Você pode ter o sucesso, e aí eu não estou fazendo crítica a isso, não é? Pelo contrário, mas de você vai ter o sucesso, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo, na vida você vai ter isso, na vida você vai ter aquilo. E nós, como pastores, não estamos distantes da sociedade. Não estamos imunes. Essa contaminação, vamos dizer assim. Nós estamos eu não sei se eu estou dentro daquilo que você colocou para mim, mas assim, nós não estamos fora do contexto social. Né? Nós estamos nessa sociedade. Eu volto a fazer uma... Como é que diz? Não deixar você falar, não. Eu parei aqui por causa... Quando você usou isso para mim é uma chave. Nós não estamos imunes ao processo social. Eu acho que essa deificação do ministério, transformar o ministério pastoral em uma coisa de um outro mundo, tira a gente do plano humano e as circunstâncias, a nossa própria fragilidade, os nossos próprios medos, as nossas próprias angústias, eles estão sempre nos trazendo de volta para a terra. E essa capacidade de interpretar a sua humanidade e saber que é natural você, como um homem, ter uma expectativa. Sim. Todo mundo tem uma necessidade de ser recompensado pelo seu trabalho. Não há pecado nenhum em almejar uma recompensa humana, mas a questão é quando nós saímos da esfera humana e olhamos o ministério de uma forma só sobrenatural. E aí, quando você aplica a fé, meu irmão, não tem limite. Exatamente. Principalmente as pessoas aplicando fé para as coisas humanas. Qual é o limite da fé? Do jeito que está sendo ensinado hoje. Não tem limite. Você pode imaginar que você vai ter sucesso e... Não, eu vou falar igual o Billy Graham. Eu vou ser o próximo Billy Graham dessa geração. E aí você criou uma expectativa inconciliável com a realidade. Então, mas por quê? Você falou do seu chamado, eu percebo, assim, grita muito dentro de mim, a necessidade de viver um ministério dentro de uma perspectiva humana. Não somos super-homens. Reconhecermos os nossos limites, né? Eu estou ouvindo você falar e a mente vai para frente, vai para trás. A gente fica aqui... Porque esse é um assunto que aguça. Sim. Principalmente porque a gente está nessa sociedade vendo isso acontecer. A gente está vendo todo um processo com líderes espirituais que têm tido processo de depressão, que têm tido momentos assim de tristeza, de dor. Famílias que têm perdido, inclusive... entes queridos, líderes, né, até mesmo para o suicídio. Então, acho que conciliar a expectativa bíblica, o que Deus colocou na Bíblia, e, ao mesmo tempo, reconhecer os seus limites, né, como homem, até onde você vai. Porque quando eu crio também uma falsa expectativa,
É uma expectativa que está fora até do que Deus realmente me deu para eu fazer, né? Quando eu vou além disso, eu posso demandar uma energia muito alta, uma cobrança muito alta, Sim. fazendo além do que Deus quer que eu faça, né? E aí, por gastar toda essa energia, por ter todo, eu vou ter o gasto de energia, vou ter a frustração E aí você é eu vou levado à ter. fadiga. Aí você quebra. E aí você me perguntou como eu estava vendo esse tempo, o pastorado nesse tempo, meu chamado, tudo isso, como que eu encarava isso, como lidar com isso. E eu disse da questão da inspiração, de como os homens de Deus se portaram, os apóstolos, os grandes homens de Deus. O que a Bíblia nunca prometeu, algumas coisas que a gente cria, né, que sempre, nunca prometeu o caminho fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que eu preciso reconhecer os limites, os meus limites, e às vezes, por que não? Eu não vou dizer nem às vezes, é uma necessidade de saúde emocional, não espiritualizar as minhas fragilidades humanas, reconhecer os meus limites e buscar ajuda, buscar, se possível, um processo terapêutico, não apenas quando eu já estou numa situação já De limite. de limite, já de calamidade, mas até mesmo antes do processo terapêutico, porque nós temos um preconceito ainda dentro do círculo evangélico, dessa questão do psicólogo. Por que você vai buscar psicólogo? Principalmente na América do Sul, América Latina, existe muito, está diminuindo bastante gradativamente, Mas ainda é muito mas forte. ainda é muito forte. Se você está buscando uma Você precisa só terapia, orar. um terapeuta, significa que você está com algum problema, porque a oração basta, Jesus basta, e não reconhecemos os limites do nosso cérebro, os limites da nossa mente, e buscamos, então, realizações até mesmo com motivações bonitas, realizações para Deus, não respeitando os nossos limites, e chega o É isso momento mesmo. que você pode implodir. E isso Você desmonta. desmonta. E isso é uma realidade, aquela ali, né? É isso. Isso gente, eu estou me habituando aqui no ambiente, tá? E isso é uma realidade que eu queria falar para vocês, muito presente, que a gente precisa entender os limites do homem, da nossa alma, da nossa psique, sejamos nós pastores, líderes espirituais, empresários, empreendedores, donas de casa, estudantes, que nós temos um limite e que podemos até mesmo preventivamente buscar uma ajuda. Eu não preciso deixar a coisa desandar para buscar uma ajuda. Então, eu acredito que a gente precisa romper esse... Eu acho que isso é um preconceito e, ao mesmo tempo, um paradigma. Sim. É um preconceito porque eu não reconheço a minha necessidade de uma intervenção, de uma medida terapêutica, e é um paradigma quando isso se torna um limite para o meu avanço. Então, eu estou ouvindo você falar e aqui a minha mente está me forçando. Nós estamos aí na mesma pegada de ministério. Nós temos 27 anos de ministério pastoral, quase 20 Passou anos. rápido, né? Aparentemente rápido. Aparentemente Hoje a gente diz passou que é rápido, mas na verdade foi... O tempo é o mesmo, né? Passou rápido, mas voltar não é bom, não. Vamos continuar daqui para frente. Mas o que eu quero pontuar nessa minha interlocução com você é o seguinte. Eu tenho uma frase que eu aprendi naquele livro Transpondo Muralhas, que diz, a partir da experiência de Davi, né? Quem sabe quem é, não corre, anda. Então, quando você pensa, nós estamos aí há 28 anos de ministério, a gente pode olhar para frente, a gente pode pensar em parar, a gente pode começar uma outra atividade, mas a gente ainda olha para frente de uma perspectiva ministerial. Porque a gente acredita que, como disse o Gilberto no nosso bate-papo, né, nós podemos
liderar uma nova geração para que eles atinjam o seu máximo potencial em Deus. Mas o que me chama a atenção é essa nossa capacidade de juntar tudo que a gente aprendeu para não cometer os mesmos erros, mas potencializar as nossas ações. Porque depois de 28 anos, tem algumas coisas que a gente não alcançou que nós não vamos alcançar. Então, não é uma questão de buscar os mesmos objetivos, mas é ter uma clareza. Perfeito. Clareza de quem é, do que se construiu, porque nós construímos algo ao longo desses 28 anos. Nós tocamos de uma forma abençoadora a vida de centenas de pessoas e, ao mesmo tempo, tocamos a vida só de alguns, que a coisa não fluiu como deveria fluir. Mas a gente tem essa clareza, sabe, de que a gente não precisa se cobrar mais. Porque o que a gente não alcançou, talvez a gente não alcance nos próximos anos. Porque a gente não sabe quantos anos. Eu olho para aquela câmera central ali e eu olho na perspectiva assim, eu olho bem, se eu chegar até lá, são mais 20 anos, mas eu posso terminar agora. Eu posso terminar amanhã. Eu posso terminar daqui a 6 meses. Então, ter essa perspectiva e entender esse processo, eu acho que ajuda na nossa sanidade. O pastor Eduardo, ele é psicólogo, ele fez uma citação no último sermão que ele disse que quem não tem sanidade não consegue viver santidade. Porque ele diz que a santidade é um processo de uma mente saudável, de uma mente plena em Deus. Eu fiquei assim, eu falei, caraca, porque, cara, faz sentido. Essa gratidão, né, da gente ter vivido isso que a gente já viveu, mas olhar para frente e saber que a gente não precisa correr. A gente vai chegar. Eu acho que isso que você está falando é muito interessante, porque na medida que nós vamos seguindo a nossa vida, o ministério, né, outros na área empresarial e outro tipo de atividade, seja na advocacia, engenharia ou qualquer outro tipo de atividade. Fazedor de bolo, não tem problema. Você, a dona de casa, você vai... você tem seus objetivos, tem seus sonhos, tem seus projetos, e alguns deles não vão se concretizar por expectativas erradas, porque você definiu um plano errado, porque aquilo não é para você fazer. Enfim, e no plano espiritual, sendo muito mais assertivo, não é a vontade de Deus, às vezes, para você determinada coisa. Ou você fez da maneira errada. É muito interessante quando o apóstolo Paulo, se eu não me engano, em Atos 16, se não me falha a memória, ele quer passar por um lugar, ele quer levar a palavra na região da Galácia, se não me engano, e ali ele é impedido. Ele vai para outra região e também ele é impedido. E aí ele entende que Deus... Aí tem uma visão de um homem da Macedônia que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele diz assim, então entendemos que Deus estava nos enviando para lá. Então, veja, ele tinha um plano, a motivação dele era pregar o evangelho, era a melhor possível, Deus quer salvar. A motivação era correta. Era correta, mas não aconteceu. E na nossa vida, às vezes, nós fazemos planos, né, em qualquer área, fazemos nossos planos e às vezes não vão acontecer. E o que às vezes nos atormenta é começarmos a nos cobrar e sairmos dessa sanidade. Ah, não aconteceu, meu Deus, o que aconteceu? O inimigo está furioso. Ou eu estou em pecado, ou o que está acontecendo? Alguém está contra mim. E você começa a se cobrar e você sai da sua sanidade. E quando você começa esse processo de degradação, de cobrança, você perde seu alinhamento de expectativas. Exatamente. Então, a certeza de frustração, ela é avassaladora. E até mesmo de fracassos, porque a gente tem muita visão do sucesso, mas até o fracasso, isso é comum, né? Talvez alguém ache que isso é clichê, mas as pessoas, a maioria, se não todas as pessoas que tiveram sucesso, que hoje elas contam sucesso, são referências de sucesso, elas passaram por fracassos. Thomas Edison, o grande inventor, particularmente é das antigas, né? Mas Thomas Edison é a maior referência de gênio, de invenção
enquanto cientista, que ele tentou inventar a lâmpada incandescente várias vezes e errou, se eu não me engano, cerca de 1000 vezes, e lhe perguntaram como ele se sentia. Ele, não, cada vez eu descobri como não deveria ser feito. Sim. Então, quer dizer, até ele chegar à invenção, ele teve vários insucessos ou vários fracassos. E o interessante olhando o fracasso, né, é que o fracasso, na verdade, se poderia dizer que não existe fracasso, porque o fracasso, quando você fala fracasso, é uma coisa muito definitiva. Ou né? limitadora. O limitador, Porque ponto. Fracasso é um ponto. Final. Mas não é um ponto final, é um ponto continuativo. Falamos juntos. É que o ponto final é a morte. Exatamente. Então você enquanto nós estamos vivos, a capacidade laboral, ela continua no nível e na possibilidade que a gente tiver. Eu ouvi eu não sei se foi lendo, né, alguns materiais que eu tenho, ou se foi alguma palestra do Paulo Vieira, e ele estava abordando isso aí, a questão da diferença da persistência e da insistência. A insistência é quando você tenta várias vezes sempre da mesma maneira. Sim. E você não aprende com os seus erros. Uau. E a persistência é quando você vai tentar novamente, você pode errar, você pode, entre aspas, né, fracassar, mas todas as vezes que você for fazer novamente, você vai fazer de alguma forma, algum elemento diferente, porque você aprendeu com os seus erros. Eu vejo isso que você está falando quando a gente olha para Eclesiastes. O sábio diz, não há nada de novo debaixo do sol. Isso. Tudo que está posto debaixo do sol está posto pelo Criador. Então, o que Thomas Edison fez ou um outro cientista faz? É um fenômeno clássico de observação. Ele faz uma reação química, ele anota. Então, ele tem um determinado resultado. Então, ele faz uma mudança na composição química daquela experiência, ele vai lá e anota. Uhum. É isso que você está falando que o Paulo Vieira falou. Ele vai e anota porque vai haver uma variação numa maior liberação de energia ou absorção de energia. Aí vai lá o físico, faz um processo físico. Então, essa tentativa e erro é nada mais do que um processo de observação e que, de repente, o resultado que ele espera, ele consegue observar. Aí ele anota, então ele conseguiu catalogar quais foram os passos para chegarem àquele resultado. Mas se ele parar no primeira coisa que não deu certo, no suposto fracasso, ele não vai ter essa continuidade, não vai ter esse aprendizado, não vai ter essa maturidade e não vai ter a sanidade. Então, ele precisa repetir, precisa fazer de novo o processo e para até que ele possa chegar ao seu objetivo final. Sabe por que eu estou rindo? Porque fazer um negócio desse aqui com 2 pastores é complicado, né? A gente, a cabeça vai se você até pode concluir. Explodindo. E aí, quando você cita essa parada, se ele parar, ele não vai conseguir avançar, é o que um conceito físico que foi transferido para a psicologia, que é a resiliência. Uhum. Que é a capacidade dos metais, dos materiais, em manter a mesma propriedade. Por altas pressões, né? Sofrendo pressão. Então, é muito interessante porque você olha, por exemplo, o carbono e o diamante. Ambos são carbono. Não, desculpe. O grafite e o diamante. Ambos são carbono. Só que o grafite é um carbono que sofreu pouco tempo de pressão e altas temperaturas, e o diamante é o mesmo carbono que é submetido a pressão, altas pressões e por um longo período de tempo. E aí você tem um diamante, mas se você for olhar a raiz, carbono. Então, esse processo concluído de pesquisa, cara, vai gerar um negócio muito louco. Por quê? Porque agora ele sistematizou todo o processo até aquele resultado. Então, ele consegue repetir. É isso aí. Ele consegue repetir. Então, aquilo que ele conseguiu gerar, essa capacidade, se torna um produto, se torna aí uma fórmula
química de um componente de um novo produto, sei lá, de um fluido de refrigeração para diminuir o atrito. Então, ele começa a ter sucesso porque ele foi capaz de repetir aquilo Isso. 1.500 vezes. Então, talvez você que está nos ouvindo, ou nós nesse processo, se nós tivéssemos feito o que fizemos de uma forma diferente, nós teríamos tido um resultado melhor. Então, a gente chega agora, no auge desses 28 anos, a gente pode juntar toda essa expertise desse processo, alinhar expectativas e fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. E interessante que até o processo de entender insistência e persistência, quando eu fico insistindo, quando eu me torno uma pessoa obstinada, a Bíblia diz que o rei Saul ele era uma pessoa obstinada. Quando você insiste, você tenta de novo. Você pode até tentar novamente de uma forma diferente, mas a coisa está travada, aí você tem que parar. Aí estão aplicando no ponto de vista estritamente espiritual. Você pode parar, porque você tem que entender que Deus tem um outro direcionamento. Porque se você insiste, a gente volta àquela questão, demanda a um desgaste de energia mental, espiritual, enfim, física, e você fica travado e aí entra naquela questão que você falou entre aspas, da insanidade, ou seja, você não tem um equilíbrio e você perde a sua visão de Deus, a sua espiritualidade fica afetada, porque você está insistindo em alguma coisa, e muitos homens de Deus, Saul acho que é um exemplo, uma referência nesse sentido negativa, de ser uma pessoa obstinada. E aí a gente vem aqui na questão do apóstolo Paulo, que eu citei em Atos 16, que ele diz assim, né? Atos 16, versículo 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Então ele tenta num lugar, ele é impedido, tenta em outro lugar, o próprio Deus, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus o impediu, ele tenta no outro lugar, não consegue. Ele tem uma visão. Aí, como você usa uma expressão que eu achei muito interessante, uma chave, né? Sim. Quando ele tem a visão, é a chave. E ele diz, em concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Então, acho que a maturidade ministerial ou em qualquer outra área da nossa vida está muito ligada a isso, a entender os processos de Deus, a entender os nãos de Deus, porque muitas angústias da alma, eu já tive muitas angústias da alma, né, de tantas coisas que eu almejava prazer para Deus, o meu coração queria muito aquilo, mas não conseguia algumas coisas, e isso já me trouxe angústias na alma. Mas depois de um tempo eu comecei a entender isso e, vamos dizer, voltar à sanidade. Eu achei boa a expressão desse irmão em Cristo psicólogo, voltar à sanidade espiritual e entender que o não de Deus é um livramento. O não de Deus é um direcionamento para um outro lugar. Aquilo não é para eu fazer, ou talvez não seja para este tempo, ou eu não esteja preparado, e assim vai. E esse não pode ser simplesmente um não, porque quando Deus chegou, eu lembro de Moisés, quando ele insiste para entrar na terra prometida, Deus, Moisés, não me fale mais nisso. Ponto final. Ponto final. Deus não tinha que dar explicação. E nenhuma continuidade para uma outra coisa. Não! Moisés, olha fim. só, é o fim. Então, você falou aí de parar, e ano passado eu vivi um momento, veio toda a pandemia e, de repente, eu já estava com planos de viajar e, de repente, o meu irmão morre. E quando ele morreu, eu fui levado ao clímax nas minhas emoções. Nós tivemos um encontro em minha casa algumas semanas antes, planejando, a gente falou, quando a gente ficar velho, nós vamos morar em tal lugar, vamos construir as nossas casas próximas e tal. Beleza. Cara, eu fiquei 48 dias fora da igreja. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Porque eu tirava férias de 15 dias,
Eu tirava férias de 20 dias, eu tirava férias de 10 dias, mas eu não me desconectava. Eu até combinei com o pessoal, porque eu fui para fora e eu falei assim, ó, eu vou trazer uma palavra, eu vou gravar uma palavra e a gente faz um vídeo e eu queria compartilhar isso. No meu primeiro dia de desligamento, eu falei, ó, eu não vou pregar, eu não vou mandar vídeo, eu simplesmente não vou fazer nada. Aí você vai perguntar, mas o que você fez nesses 40 dias? Eu não li a Bíblia. Aí o pessoal, eu não li a Bíblia. Eu orava nas refeições. E eu simplesmente me diverti com a minha esposa, com a minha neta, com o meu filho. A gente simplesmente andava de bicicleta, fazia as coisas normais da Simples vida. da vida, né? Cara, quando eu voltei, eu tinha uma vitalidade. Eu acho que até a minha pele eu fiquei mais novo. Você sabe que negão não fica velho, né? Eu voltei muito mais disponível para o ministério. Eu acredito que parar aqueles dias, eu estou pedindo a Deus que Ele me dê uma outra oportunidade igual, de eu simplesmente parar. Porque é uma batida insana. Eu acredito que nós temos eu entendo o ministério pastoral como um trabalho, como um outro trabalho, mas a gente tem uma carga emocional, a gente tem que lidar com as frustrações dos outros e com as nossas frustrações, com as expectativas dos outros e com as nossas expectativas. Tem que ter sempre uma palavra, sempre sorrindo, sempre alegre, eu não tenho... sempre dinâmico. Eu não tenho muito problema com isso, não. Às vezes eu não tenho palavras, às vezes eu não estou alegre. E vamos embora, porque a minha personalidade, ela... Já te ajuda nesse processo. Eu não sei se ajuda ou atrapalha, né? Você falou que quando você teve essa parada, né, em meio a uma situação tão delicada, e acabou te forçando a poder... Eu já estava planejando parar. Isso só me impulsionou mais para fazer uma parada de longo prazo. Que você realmente precisava, né? Não que eu não precisasse anteriormente, mas nesse sentido mais ainda, né? E eu lembro daquela passagem, quando Jesus chama os discípulos para descansar, porque eles não tinham tempo nem para comer. Então, o próprio Jesus, ele reconheceu, Jesus é o nosso mestre, o nosso salvador, ele reconheceu uma necessidade, uma limitação humana, onde ele chama os discípulos para descansar, e o texto diz, porque não tinham tempo nem para comer. A demanda ministerial de assistir as pessoas, né, de ajudar as pessoas, era tão grande que os próprios discípulos já estavam fatigados. E Jesus, então, os chama para descansar. E nós precisamos aprender com isso, das nossas limitações, às vezes espiritualizar muito, né? É fé, Deus vai resolver e você não se cuidar. E você está falando isso dentro da perspectiva da ideia de cuida de ti mesmo. Isso. Paulo fala isso. Porque se eu não cuido de mim, se eu não cuido de mim, se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido da minha mente, como é que eu vou poder até mesmo ter uma longevidade de vida e ministerial, se eu já... porque isso vai cobrar um preço, isso tem um preço. E nós temos que entender a nossa humanidade, entender os nossos limites. Nós temos um limite, limites humanos, nós fomos criados por Deus. Ele assim nos criou na sua... Ele é infinito, nós somos finitos e limitados. Existe um tempo, somos igual um carro que precisa fazer manutenção. Quanto mais tempo de utilização o carro tem, você vai precisar de mais manutenção, mais atenção. E nós temos isso. E aí parar, descansar, buscar ajuda. Eu, por exemplo, semana retrasada eu já estava pensando nisso, conversei com a minha esposa, eu fui ao neurologista, fazer uma consulta, vamos fazer alguns exames, para depois conversei com ele de algumas situações e tal, e de algumas coisas, né, que eu achava que minha mente estava muito acelerada, vamos fazer exames, primeira parte, depois a gente vai para uma outra parte, né, de um psicólogo, para realmente eu me cuidar. Eu estou olhando para mim mesmo, estou vendo, peraí, eu preciso disso. Sim.
Eu preciso. Eu não estou em colapso, graças a Deus, mas eu sou humano. Eu posso ter algum tipo de problema se eu não vigiar os meus muitos pensamentos. Nós temos muitos pensamentos. Existem algumas pesquisas que mostram, né? Já li no livro O Milagre da Manhã, que é um best-seller que eu recomendo, O Milagre da Manhã. Não é um livro evangélico, mas fantástico, de uma história de superação tremenda. E ele diz que tem uma parte que diz que nós temos... aquele do Cavaleiro da Armadura. Cavaleiro Preso na Armadura Preso é na um livro Armadura. também que eu indico muito, indiquei para muitas pessoas. É um conto, né? É uma fábula. É um livro de autoajuda, mas ajuda. É uma fábula, né? É fantástica. E nesse livro, o autor diz que ele fala de uma pesquisa que mostrou que nós temos de 50, se não me engano, a 70 mil pensamentos por dia. Outros já dizem que temos em torno de 25 mil. Que sejam 25 mil, que sejam 30 mil pensamentos. Então, nós pensamos muito. Sim. A nossa mente... E hoje, nós temos um volume de informação muito grande. Hoje, antigamente, as informações dobravam a cada 200 anos, se dobrava o volume de informações. Hoje, a cada 5 anos, você tem o dobro do volume de informações. Então, a nossa mente é muito acelerada, muita informação, às vezes... tem que processar muitas demandas Exato. ao mesmo tempo. E às vezes nós ficamos nós queremos ser tão informados e tão atualizados para nós não ficarmos fora desse mundo que nós podemos adoecer. Então, você não acredita que essa perspectiva ministerial, o pastor tem que ter uma palavra profética, o pastor tem que ter uma palavra, tem que ser um evangelista, o pastor tem que ser o mestre. Então, assim, eu acredito que a visão dos 5 ministérios, ela trouxe a igreja de volta para o ministério colegiado. Uhum. Porque eu não tenho que ser apóstolo, eu não tenho que ser pastor, eu não tenho que ser profeta, eu não tenho que ser mestre, eu não tenho que ser evangelista ao mesmo tempo. Isso pode ser um trabalho colegiado, com centenas de pessoas exercendo esses ofícios e vivendo a vida da igreja, trazendo quietude. Aí você quer se conectar a tudo e dar uma resposta uma resposta, como é que eu vou dizer, de alto impacto para os casais. Você quer falar da mesma forma para os jovens, você quer falar para os idosos ou para aqueles que são mais velhos. Você quer fazer tudo. Você é uma pessoa só. Deus como apóstolo, profetas, pastores. E o detalhe, Deus te fez e Ele te deu uma habilidade, te deu uma vocação e te deu uma capacitação, que não é para fazer tudo isso. Aí isso gera uma expectativa que não pode ser satisfeita por um homem, um pastor normal. E aí você quer ter sucesso ainda no ministério, quer ser ovacionado pela multidão, entrar no púlpito e todo mundo celebrar a sua vida. Cara, eu acho que isso é loucura. Porque ninguém consegue, até do ponto de vista humano, não é? Ninguém consegue ser bom em todas as áreas. Você não consegue, porque é impossível que você consiga tudo. Só Jesus podia exercer todos os ministérios, todos os dons. E mesmo assim ele se cercou dos discípulos. Jesus poderia, sendo Deus, o Verbo encarnado, ele não poderia fazer tudo, mas ele não fez. Ele tinha pessoas que ele treinou, que eles olharam Jesus fazendo, depois Jesus fez com eles, e depois eles fizeram sozinhos. Eu acho que isso que você está falando me ensina e me faz ser muito mais hoje delegador dos processos do que o seu executor. Eu estou num processo de reescrever os processos eclesiásticos da comunidade que eu sirvo para que haja um fluir, para que as coisas possam fluir de uma forma mais plena, para que todos possam ser cuidados, para que todos possam ser atendidos, para que realmente o ministério possa fluir como o rio de Deus que flui do trono e do Cordeiro e flui por nós. Cara, isso é chave. Você, na verdade, está executando o que a Bíblia fala. Você está em Efésios capítulo 4, equipando os santos para o desempenho da obra ministerial. Sim, é isso aí.
porque eles têm que ser equipados. Aí, claro, vai demandar a preparação, colocar pessoas certas nos lugares certos pelos motivos certos, tudo bem. Mas elas vão exercer Só isso aí já é um ministério. processo, hein? Colocar as pessoas certas nos lugares certos pelos motivos certos. E poder identificar isso, Poxa. né? E aí, Edson, não fazendo isso, que você colocou de forma muito, muito assertiva, não fazer isso significa sobrecarregar-se Sim. como líder espiritual, como pastor, como apóstolo. Você se sobrecarrega, faz o que Deus não mandou você fazer e pode, por causa disso, além dos problemas físicos, mentais, se frustrar. E a gente volta lá, tudo que a gente está falando aqui, né? Ter uma sobrecarga e, às vezes, precisar de uma ajuda para sair dessa situação, porque você foi além do que Deus queria que você fizesse. Embora seja tudo feito em nome de Deus, e como Deus sabe, né? Deus está vendo que não é sendo feito por vaidades, é querer acertar, mas às vezes por não entender que precisa ter essa distribuição. Eu lembrei desses dias da Sunamita, quando ela vai falar com o homem de Deus, vem Geazi, e Eliseu vai lá e fala para ela, pergunta se está tudo bem. O Geazi pergunta, vai tudo bem? Ela diz, vai tudo bem. Mas quando ela chega diante do homem de Deus, ela irrompe na sua angústia, se joga aos pés dele e começa a perguntar, eu acaso te pedi um filho? E ela simplesmente abre o coração para o homem de Deus, para ter a sua queixa resolvida. Mas o que me chamou a atenção nisso é que, para Geazi, ela disse que estava tudo bem, que estava bem na casa dela. Então, você percebe como nós, muitas vezes, estamos dizendo para os meninos do profeta, estamos dizendo para as pessoas que está tudo bem, mas não vamos aos pés de Jesus, não procuramos o terapeuta, não procuramos o pastor e realmente abrir o coração e buscar a ajuda que a gente precisa. E aí eu lembro de uma canção de Fagner, né, pessoal? Ih, pastor Fagner. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Não tem jeito. É preciso aliviar o peso dessa bagagem. Perfeito. Tem que abrir o coração. Tem que realmente dizer aonde está a tua dor. Porque se você não admitir, como um homem de Deus, nós precisamos... Sabe, eu tenho batido muito nessa tecla, eu acho que Deus realmente está me moldando novamente essa questão da nossa humanidade. Eu nunca vendi para o povo a imagem de que eu sou um mito, de que eu sou perfeito, muito pelo contrário. As minhas imperfeições sempre foram claramente perceptíveis. Porque tem um imaginário, né? Nós temos um imaginário do outro, né? Principalmente quem é líder de alguma coisa, seja um líder midiático, que tem uma dimensão maior, seja um líder local, que não seja conhecido fora da sua comunidade, mas existe um imaginário na mente das pessoas que surge naturalmente daquela pessoa que ela é uma coisa que, na verdade, não é a realidade. Ela é uma pessoa que tem suas limitações, que tem seus momentos de fraqueza, seus momentos de tristeza, enfim, seus momentos de lazer, como todas as outras pessoas. Então, preciso que que nós trabalhemos bem essa questão da humanidade, dos nossos limites. E você falou comigo, a gente estava falando lá atrás, né, que a conversa está fluindo, né? Sobre como levar o ministério, né? Eu falei da inspiração, aquela coisa toda, de homens de Deus e tal, que o ministério nunca foi prometido vida fácil, mas um elemento do abrir o coração que você falou é que eu acho chave para mim, que me ajudou muito, né? Que é a questão da oração. A questão de estar diante de Deus. E aí, quando eu falo oração, naquele sentido de aquela oração, meu Deus, eu tenho que orar essa hora, porque se eu não orar, Deus vai me consumir, eu vou ter que orar 21 dias. Claro, que se puder orar, maravilhoso. Mas, assim, aquela espontaneidade, momento de intimidade, entra no teu quarto, fecha a porta. E esses momentos com Deus, para mim, não tirando a questão da ajuda de um terapeuta, de um profissional, conforme eu mesmo falei aqui, mas esses momentos de oração, para mim, foram cruciais. Eu ouvi um post, não sei em que página, de uma frase,
do Augusto Nicodemos, dizendo, né, que orar é para os fracos e por isso eu oro. E eu achei essa... Eu acho que a frase completa é essa. Pode ser que eu tenha tirado alguma coisa, mas basicamente é isso. Orar é para os fracos e por isso eu oro. E aí fala da nossa humanidade. Então, assim, a oração para mim, esse conversar com Deus, às vezes eu gosto de orar no meu momento, no meu quarto, no meu escritório, em voz alta, mas muitas vezes eu oro na minha mente, fico ali falando com Deus. E, assim, isso para mim, cara, é fundamental. É como se fosse E aí eu não estou querendo dar uma super espiritualização, né? Mas, assim, é o meu alimento, é como se fosse um oxigênio. Eu preciso falar com Deus. E eu falo de tudo. E eu, assim, abro meu coração e eu falo, Senhor, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, aí também tem as intercessões. Mas eu falando de mim, a questão pessoal, minha intimidade com Deus. Sabe, o meu abrir o coração. E nisso eu tive uma experiência, assim, uma coisa muito simples, né? Muito íntima, que foi de estar orando, falando com Deus sobre situações da minha vida, de coisas que não aconteceram, que eu planejei ao longo dos anos e acabaram não sendo do jeito que eu gostaria que fossem, né? Na minha falsa expectativa. E eu lembrei de uma passagem que fala que os caminhos de Deus são perfeitos, né? Eu não estou lembrando agora exatamente o texto, né? Tem um que diz que Deus é perfeito e que os caminhos do Senhor são perfeitos, que eu acho que é assim, 1 Samuel, eu agora, talvez você aí consiga trazer para nós. E ali, então, sobre essa perfeição de Deus, eu comecei a orar. E nessa oração, achou? Não, ainda E não. nessa oração, eu falei assim, Senhor, obrigado. Eu fiz uma oração literalmente assim. Obrigado, Senhor, por aquilo que não deu certo, porque aquilo que não deu certo me aproxima de Ti. Uau! Porque eu entendi que será que determinadas conquistas, no meu caso, na minha experiência, né? Porque nós temos algumas coisas que são muito para cada pessoa Deus tem algumas coisas, alguns mistérios, como diz aí. Na minha experiência, aquilo foi muito importante. Aquilo que não deu certo me aproxima de Ti. Será que se eu tivesse conquistado algumas coisas, eu estaria te buscando como eu estou te buscando? 2 Samuel Então, 22, 31. que está dizendo aí? O caminho de Deus é perfeito e Nele não há erro. E a palavra do Senhor refinada, e é escudo de todos os que nele Amém. confiam. Exatamente isso aí. Então, Deus, se a minha vida é de Deus, se eu entreguei a minha vida aos caminhos do Você Senhor... quer mais água? Se eu aceito. Eu bebo bastante água quando não estou falando. Se Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, acho que a gente vai beber aqui uns 3 litros cada um, né? Dizem que média são 2 litros que nós precisamos, então vamos bater a média aqui de consumo de água, pelo menos hoje. Se Ele é o meu Senhor, se Ele é o meu Salvador, se Jesus nos ensina aquela oração que eu acho que é, meu Deus, tremenda, no Getsemane. Pai, se for possível, passa de Mateus 26. É que eu tô... Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Gente, ali era uma questão de vida, literalmente de vida ou morte, né? Então, se ele é o meu Senhor, e se eu pedir para Ele governar a minha vida, se não aconteceu, se eu fiz tudo o que tinha que fazer, tá? Se eu não me eximi de responsabilidade, se eu procuro caminhar nele e com Ele, e não deu certo, e Ele está me dizendo um não, como você falou, que muitas vezes Ele diz não e ponto final, eu preciso me encaixar nisso. Então, eu entendi que a oração me ajudou muito nesse processo, sabe? De, Senhor, que a gente pergunta o porquê, né? Muitas vezes o porquê, né? Por quê? E é importante porque, sim, mas o porquê está sempre ligado ao meu passado. O porquê sempre está me deixando lá para trás, muitas vezes, né? Sim. Então, acho que a oração foi um elemento que ele me ajudou e me ajuda muito a continuar na caminhada ministerial e não, é claro, deixando de lado uma orientação. Amigos, o
o terapêutico, coisas que são são terapêuticas, mas não são terapias. Terapia, podcast. Podcast offline. Isso é uma terapia, Eu né? acho que é legal porque eu tô ouvindo melhor. você falar, aí você vê como é que a gente pensa demais, né? Eu tô olhando para o texto que você citou, e aí eu tô estabelecendo conexões. Porque olha só, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Nós fizemos o seminário no mesmo período. Beleza? Nós estávamos na turma do mesmo ano. Você começou em 91, eu comecei em 91. Terminamos em 94. Eu no período da manhã, você no período da noite. Nós nos conectamos porque eu fiz algumas matérias à noite. Exatamente. A gente sai do seminário em 95, 94. Começa a nossa jornada ministerial. Ou seja, 95, nós fomos nos encontrar de novo 12 anos depois. 12 ou 13 anos depois do ministério. Verdade. Então, olha como é que Deus leva as nossas vidas. E, de repente, depois desses 12 anos de caminhada ministerial, as nossas vidas, elas convergem nos mesmos pontos. O que eu tenho vivido aqui, na maioria desses podcasts que eu tenho feito, são reconexões. Eu tenho reencontrado pessoas ou tenho conversado com pessoas que são aqui da comunidade, mas que nós tivemos encontros, pessoas saíram da igreja, voltaram. Então, assim, eu acredito que nós estamos partilhando esse pão. Assim, nós não estamos aqui numa conversa de celebridade, porque nem eu sou celebridade, nem você é celebridade. Verdade. Mas nós temos uma ferramenta em que a gente conecta a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, a gente vê na nossa vivência como os caminhos do Senhor nos conectaram, nos trouxe de volta, a nossa vida converge. E aí eu vejo que realmente a essência da vida, Pedro, e a sanidade da vida é esse partilhar o pão. Dizendo isso, é como se eu falo da jornada. Eu acho que o mais importante é a jornada. Exatamente. Porque na jornada nós vamos caindo, nós vamos levantando, nós vamos avançando. E aí eu gosto muito dos filmes do Denzel Washington, eu os assisto todos. Mas naquele filme Predador não, O Protetor, ele tem no primeiro filme, ele está sentado com uma menina, uma garota de programa, na mesa de um café, ele com aquele hábito de não dormir a noite toda, desce para tomar um livro extremamente metódico, na forma de dobrar o guardanapo e tal, e ele vira para ela e ela fala sobre avançar, e ele diz, o segredo da vida é a progressão. Porque ele sabia quem ela era, ele sabia das limitações e das dores que ela enfrentava por causa da escolha da vida dela naquele momento, mas ele disse, progrida, ou seja, avance. Não fique nesse ponto, não fique nesse lugar. Então eu vejo, Pedro, uma chave ministerial para nós, e eu estou sendo assim, absolutamente sincero, e eu fico emocionado com isso porque nós não desistimos. Nós progredimos nos nossos erros, nós fomos capazes de progredir nos nossos acertos, porque também os nossos acertos não nos pararam. E aí a gente chega hoje, 28 anos depois, a gente consegue trocar e continuar pensando no futuro, sabe? Então, assim, a gente não sabe quanto tempo a gente tem, porque eu aprendi depois que você faz 50, parece que quando você cai 50, assim, cai a ficha de caramba. Meu irmão, eu posso partir a qualquer hora. Tem um amigo que diz, um pastor amigo que diz que virou o relógio. Vira o relógio, você sabe que você não tem mais 50. Só que a gente não tinha 50 quando tinha 20. Só que a gente achava que a gente ia viver para sempre. Hoje a gente sabe que a qualquer momento, a partir desse, tudo pode parar. Mas
valeu muito a pena. Eu tinha uma pergunta para você. Uma frustração, um momento que marcou a sua jornada ministerial. Uma frustração e um acerto. Uma boa pergunta, hein? Uma vez no começo do meu ministério, um irmão falou uma coisa para mim e eu respondi a ele dizendo, mas os crentes de hoje também não prestam. E eu louvo a Deus porque eu consigo reconhecer o quanto aquela minha frase foi infantil. Eu não tinha nenhuma necessidade de respondê-lo daquela forma. Eu simplesmente me deixei ofender, porque ele disse já não se fazem mais pastores como antigamente. Eu poderia ter respondido de uma outra forma, é claro, porque Deus não faz pastores para antigamente. Deus nos faz para agora. Para esse tempo. Para esse tempo. Mas e aquilo me marcou mesmo, sabe? De uma das coisas que eu não precisava ter feito. Errei, mas eu não precisava ter falado aquilo. Eu não precisava ter respondido a ele daquela forma. Foi uma infantilidade. E aí é que a gente vê como a gente cresce, né? E uma das coisas é muito legal quando você vive no ministério e você enxerga isso. Pô, eu não precisava ter feito isso. Pô, foi muito legal sentar com aquele irmão e comer bolo de cenoura com uma Fanta laranja. Sim. Então, tem momentos assim que a gente tocou a vida de pessoas e, ao mesmo tempo... Ontem eu dizia para uma jovem de uma família que eles foram para São Paulo, eu passo na Dutra, eu sei que o pai dela trabalha numa empresa de logística. Todo dia eu vou a São Paulo com frequência. Toda vez que eu passo na frente daquela empresa, não tem como eu não lembrar da vida daquele cara. Aquele cara, ele era uma pessoa tão doce, mas a vida dele e a vida da família dele marcou tanto a minha vida que eu não consigo esquecer do cara. Então, assim, são pessoas que vieram. Hoje ele está servindo numa outra igreja, as filhas estão numa outra cidade, mas, cara, estão no reino, estão avançando e as nossas vidas se conectaram. Isso, para mim, é incrível. Então, isso é perfeito. Eu acho que a gente está falando de perfeição de Deus, né? E da questão de, você me perguntou, uma frustração e um acerto, né? Acho que a frustração principal, dentre muitas, né, que nós temos, não fosse enumerá-las aqui, ia ser mais um podcast de 2 horas. Eu podia chamar algumas frustrações dele, mas eu não. Mas eu acho que eu acho que foi hoje não mais já tenho, mas esperar demais pelas pessoas, esperar retorno das pessoas, né? Sim. Aí eu fiz isso aqui e agora fulano vai fazer, quando na verdade isso está errado, né? Se vier um reconhecimento, e aí não estou falando de algo monetizado, algo financeiro, reconhecimento de relacionamentos, né? De você perceber o apreço, o carinho, o reconhecimento que aquela pessoa teve em relação a qualquer coisa que você tenha contribuído para a vida dela em qualquer área. Então, acho que a frustração seria um erro meu, ter esperado mais das pessoas. Criado sentido. aquilo que a gente falou. Criado expectativas. E eu tenho que fazer porque eu faço porque eu tenho que fazer. Óbvio que eu me sinto extremamente bem. Honra quem honra, tributo a tributo, a quem tributo, louvor a quem louvor. É claro que é bom ser reconhecido. É Sim. claro que é bom ser abraçado. É claro que é maravilhoso receber um muito obrigado, ver uma expressão sincera de gratidão. Isso é algo que não tem preço. Mas não é a questão do ponto de vista bíblico e o exemplo. Não é o fundamento para a nossa motivação. O ser reconhecido em algum nível, não reconhecimento de celebridade, mas ser reconhecido por qualquer coisa que eu tenha feito. É por causa da nossa humanidade, Pedro. Nós precisamos de aceitação, todos nós precisamos ser aceitos. E quando você tem na jornada ministerial, você tem esse reconhecimento do seu serviço, porque nenhum te gratifica pastor e você quer fazer até mais. É ruim o suficiente que ele não faça nada de bom.
Mas a nossa miopia, eu vejo tanto na parte dos ministros como daqueles que são parceiros nossos na jornada ministerial, há uma disfunção na forma de enxergar-nos em que não consegue ver algo de bom. É como Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? As pessoas às vezes olham para nós e nos julgam como se nós fôssemos máquinas. Elas não conseguem perceber que há uma pessoa dentro desse ofício. E Paulo passa por isso, né? Voltando ao texto de 2 Sim. Timóteo, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, uma carta na prisão, né? Ele estava na sua segunda prisão em Roma, né? Segundo os estudiosos, e ele fala que ele foi abandonado, ele fala que ele está sozinho. Quer dizer, pessoas que ele ajudou, que ele caminhou, e olha o quanto que o apóstolo Paulo fez, né? Uau! Juntando aqui todos nós, talvez não... Perdão, nós não conseguimos fazer o que ele fez. E ele passou por isso. E me abandonaram. Sim. Mas olha só, Sim. mas Deus me assistiu. Sim. E me revestiu de forças. E me livrou da boca do leão. Gente, quer dizer, ele está ali, alguns falam que ele está na sua via dolorosa, né, de Paulo, né? Ele está ali caminhando no final. Isso é poderoso demais. Porque eu acredito, eu lembro, é Deus quem nos sustenta. Por isso que quando a gente olha para a comunidade de onde Deus supre os nossos recursos, mas da mesma forma que o empreendedor, da mesma forma que uma dona de casa, de que um servidor público, a provisão vem de Deus. Ele nos assiste. Pedro, nós vamos parar aqui. A gente precisa entrar na questão terapêutica. Eu posso só falar do acerto. Do acerto. Uma alegria, né? Um acerto, né? acerto. Eu acho que o acerto foi ter aceitado esse chamado. Apesar de qualquer coisa. Gente, eu tenho prazer no que eu faço. Eu não sei se, de repente, se eu parasse, né? Como que eu ia lidar, né, no dia a dia? Quando chegar a hora, se o Senhor permitir, né, que eu tenha ainda mais um tempo, como que seria isso? Porque realmente eu acho que o meu chamado, a minha preparação, o quanto eu cresci, a gente fala do processo de amadurecimento, Poxa. de desenvolvimento, de entender o mundo, de poder ver hoje, gente, nada a ver eu ficar esperando das pessoas, sabe? Então, isso tudo, esse chamado, não é? Para mim foi maravilhoso porque ele me deu tudo, entendeu? Ele me deu tudo, além da salvação, né? Ele me deu tudo. Então, acho que é um prazer muito grande você poder ensinar das coisas espirituais e também de outras áreas, né? Talvez não com a expertise de um profissional daquela área, de forma alguma, mas de poder auxiliar pessoas em outras demandas do dia a dia. Enfim, eu sou uma pessoa muito relacional, eu gosto de pessoas. Tanto é que o nosso podcast, né, tá por aí. Eu gosto de estar no meio de pessoas. Eu gosto de ver as pessoas felizes. Eu gosto de ver as pessoas conseguindo as coisas. Eu me incomodo com a tristeza do outro, né? Você tem uma empatia. Exatamente, eu tive até, finalizando, para você voltar para o assunto terapêutico. Para terminar. A minha esposa estava falando comigo outro dia, ela estava, a minha discipuladora, né, a Sônia, ela estava muito sábia, ela estava... Gostei da visão, minha discipuladora. Eu aprendi com o Gilberto. Essa é a frase do Gilberto em relação à esposa dele, eu tomei... Discipuladora. Peguei emprestado aí dele aí, não vou pagar direitos autorais, mas estou usando. E ela falou, olha, eu vi que eu tive um sonho e que você levava muitas pessoas, algumas pessoas específicas, né, que ela citou, você levava algumas pessoas, você está tentando ajudar essas pessoas, e você acha que você é responsável por essas pessoas, e você não é responsável por essas pessoas, porque ela contou o contexto de cada uma, você não precisa levar essas pessoas. Então, eu tenho isso, eu quero ajudar as pessoas, eu quero vê-las felizes, eu me importo, de todo o coração, eu me importo com a felicidade das minhas ovelhas, ou de pessoas com as quais eu me relaciono, eu quero vê-las bem. E se eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer.
Então, esse chamado, para mim, ele me coloca assim, ele me traz isso. Olha só, você vê com nossos mundos, né? Você caminhou, exerceu seu ministério em outras cidades, e hoje nós estamos reconectados. O Gilberto, né, que é o nosso amigo, que não está aqui, mas ficamos distantes um período, depois também nos reencontramos. Então, assim, a conexão de pessoas, tantas pessoas que eu conheço... Eu vejo Deus sempre, em momentos chaves da nossa vida, é como se Deus unisse os nossos propósitos. Ele nos coloca no mesmo lugar. Literalmente, isso aí é uma verdade. Então, acho que o ministério, para mim, o chamado pastoral, ele foi o maior acerto que eu tive na minha vida. E minha mãe, né, que faleceu há 4 anos atrás, fez agora dia 1º de junho, minha mãe, ela tinha esse orgulho, né? Meu pai era diácono, minha mãe foi líder de senhoras, liderava 200 senhoras na primeira igreja batista em Agostinho Porto. E então meu pai não me viu, porque ele morreu, quando ele morreu eu tinha 13 anos, então ele não teve esse prazer, mas meu pai foi um diácono muito, muito leal a Deus e leal ao seu líder espiritual, que era o falecido pastor Ageu Neto. E minha mãe tinha esse orgulho, né? Esse prazer de ter seu filho pastor. E realmente para mim é uma honra muito grande. Eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo, guardadas as devidas proporções, dou graças ao meu Deus, a quem me considerou fiel, designando-me para o ministério. Eu só posso crer que é fruto da graça de Deus. Tantas pessoas capazes, muito mais capazes do que eu, muitas pessoas que com conhecimento, enfim. E Deus não as chamou, mas Deus me chamou, Deus chamou você. Então, para mim, é uma honra. Eu creio muito no chamado. Eu creio que ministério pastoral é um chamado. Eu posso até desejar, mas será que eu fui o chamado? Então, eu tive esse privilégio de ter sido chamado, desejei sim, mas muito mais ligado ao chamado de Deus, tentei fugir. Então, acho que o maior acerto seria isso. Agora você pode... Não, a gente vai voltar. Eu me empolguei aqui, por favor. Fica à vontade, nós vamos voltar para a gente começar esse nosso próximo bate-papo da questão terapêutica. Os caminhos para a cura. Como é que eu posso realmente me permitir ser conduzido por Deus para esse lugar de sanidade na minha mente, de cura na minha alma? Mas me dá sua mão aqui. Muito obrigado. Nós vamos orar. Eu termino esse momento de uma forma inusitada. Amém. Papai, muito obrigado, porque o Senhor me concedeu, tanto a mim quanto ao Pedro, a oportunidade de estarmos juntos nesse momento, as nossas vidas sendo reconectadas, mas, na realidade, caminhando dentro da jornada do mesmo Mestre Jesus. Muito obrigado por essa Amém, oportunidade. Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que segurou a onda com a gente até agora, não desista do seu chamado. Aceite o chamado que Deus tem para você. Avance dentro da jornada do seu chamado em Deus. E até o nosso próximo bate-papo, segunda-feira, tem mais, viu? Venha, traga alguém, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Eu esqueci de pedir para você se inscrever no canal, mas se inscreva no canal, seja notificado. Pedrão, muito obrigado por esse tempo que você dispensou aqui comigo. Amém? Amém. Eu que agradeço. É isso aí, gente. Vamos lá.